Nós estamos em uma conversa lendo a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós fizemos o compromisso de 9 semanas. Então, nesta noite, é a nossa segunda semana, nossa segunda reflexão, nosso segundo episódio. E o tema que vamos abordar hoje, o que chamamos de intitulando, lendo Pedro, em 1 Pedro, versículo 1 versículo 13 ao versículo 25, é o tema Deus acima de tudo. Diga assim comigo, Deus acima de tudo. É isso que Pedro está conversando com uma igreja sofredora, uma igreja confusa, uma igreja pressionada. E vale sempre lembrar, quando lemos a palavra de Deus, nós observamos que tudo para nós é muito comum. Porque, irmãos, o que eu sempre gosto de dizer, decore isso, anote isso, compartilhe isso, poste isso nas redes sociais se você quiser. A Bíblia não é sobre o que aconteceu. A Bíblia é sobre o que sempre acontece. Pegou? A Bíblia é sobre o que sempre acontece. A Bíblia não é sobre o que aconteceu há 2 mil anos atrás. A Bíblia é sobre o que sempre acontece. Nós olhamos os dias de Pedro, olhamos nossos dias e nos identificamos. Então, para você que não participou domingo passado, um resumo que é importante para nós. Lemos 1 Pedro 1, versículo 1. Domingo passado, onde Pedro vai dizer quem nós somos em Deus. Pedro nos dá uma dupla identidade, diz, vocês são eleitos, são escolhidos. Deus comprou vocês. Jesus morreu na cruz do Calvário por vocês. O sangue do Calvário regenerou a vida de vocês. Eles são eleitos, foram adotados, têm agora um pai amoroso, que ama vocês. Como eu falei domingo passado, que foi a esse orfanato universal, adotou vocês, e vocês agora fazem parte de uma nova família cristã. Mas a segunda identidade que ele dá, mas, porém, todavia, entretanto, vocês ainda não chegaram em casa. Vocês ainda não estão no céu. Vocês não estão ainda plenamente em gozo eterno, onde a lágrima será enxugada. A palavra que ele usa é, vocês são eleitos, mas vocês ainda são peregrinos. Vocês ainda estão em uma jornada em um mundo caído. Em um mundo quedado pelo pecado, em um mundo falsificado pelo diabo, como falamos em Daniel, tudo que Deus cria, o diabo falsifica. Nesse mundo são falsas alegrias, são falsas realizações, e tudo aqui não é duradouro. Algumas coisas vão durar até o seu túmulo, outras coisas não duram nem uma semana. Essa igreja que agora recebeu a palavra do Evangelho, que está vivendo em uma comunidade dentro de, na época, o maior império da época. O Império Romano era o grande império da época, não só de forma militar, mas de forma cultural, social, financeira, econômica. E o povo de Deus está lá inserido. Aí Pedro diz, vocês foram comprados por Deus, mas vocês ainda não chegaram em casa. E ele vai dizer mais uma vez, vocês nasceram de novo. Vocês são nova criatura em Jesus. Explicando quem eles são, para que o que veremos hoje, a expectativa de Pedro, ou o ensino de Pedro de como diante disso eles devem se comportar, agir e responder. Pedro vai dizer no versículo 3 que nós lemos, versículo 6, perdão, vocês serão entristecidos por provações, por lutas, por um período de tempo que falamos ele fala sobre a vida como um todo. Vocês, por um tempo, serão entristecidos por todo tipo de provação e luta. O que Pedro está dizendo não importa se você é um cristão, foi feito um cristão ou não. Não importa se você faz parte da família de Jesus ou não. Todos agora estão sofrendo as mesmas coisas. Vocês serão testados, a palavra que ele vai usar, pelo fogo. Ele vai dizer, a fé de vocês é grande, valorosa. Porque vocês mesmo sem ter visto Cristo, vocês amam a Cristo e creem em Cristo. Maior valor como ouro refinado tem a fé de vocês, mas vocês passarão por grande provação. O que Pedro está dizendo à igreja cristão ou não cristão, vocês vão experimentar dificuldades, sofrimentos e provações. Mas o que falei domingo passado o cristão enfrenta provações e lutas, mas o cristão tem um adeno.
algo que os demais não têm: a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, sabe, o consolo do Espírito Santo, a direção da palavra de Deus como nosso rumo. Domingo passado Pedro disse: vocês têm a graça de Deus. E o que vamos ler, Pedro hoje nos ensina cristãos e não cristãos vão sofrer, mas os cristãos devem ou deveriam agir de forma diferente dos demais. Deveria responder diferente dos demais, que não creem em Deus e em sua palavra, diferente daqueles que não nasceram de novo, diferente daqueles que não foram adotados através do sangue do Cordeiro. É isso que Pedro está dizendo. Quando lemos a palavra, podemos ver que as mesmas coisas hoje ocorrem conosco. Estamos em um mundo sendo provados, perseguidos, tribulações econômicas, emocionais, financeiras, conjugais, políticas. E eu fiz questão de, nesse tempo, ler a primeira carta do apóstolo Pedro, porque eu vejo a igreja no mesmo sistema de hoje, porque a Bíblia não é sobre o que aconteceu, é sobre o que sempre acontece. Hoje, da mesma maneira como os cristãos da primeira igreja, nós estamos sofrendo tribulação e perseguição e sendo pressionados ao tempo todo nós tomarmos uma postura comum aos demais. Naquela época, os cristãos também eram puxados como cabo de guerra. E aí? Como você vai se posicionar? O que você vai fazer? Aos cristãos diziam: não mais farei assim como eu fazia antes de nascer de novo. Aí eles diziam: mas isso é muito estranho. Não vou mais sair com vocês e ter relações com mulheres que não são a minha esposa. Mas nós sempre fizemos isso. Não mais farei isso que nasci de novo. Eles diriam: mas isso é muito estranho. A sexo do casamento é muito estranho. Roubar, você não vai roubar mais no trabalho? Não vou. Isso é muito estranho. Não vai mais participar de alguns eventos pagãos da sua família que sempre participou, como Halloween e outros? Não vou. Poxa, isso é muito estranho. Esse cara ficou estranho. E por isso, esse funcionário é muito estranho, demita ele. Esse rapaz é muito estranho, tire do nosso relacionamento. Ele não tem mais condições de andar conosco. O que acontecia? A pressão da época fazia com que as pessoas, para não perder o emprego, para não ser rejeitado pelos seus pais, para não perderem marido, esposa, namorado, noiva e dinheiro, o que eles faziam? Eram pressionados para aceitar as coisas. Tá bom, então eu vou negociar alguns princípios bíblicos para eu conseguir manter o meu emprego. Eu vou então ainda praticar algumas coisas que aborrecem a Deus para eu não perder a minha namorada. Alguns queriam negociar e deixar as coisas que não agradam a Deus entrar dentro da igreja. É o que chamamos de liberalismo religioso. E outros, pela fidelidade e lealdade a Deus, estavam sofrendo horrivelmente. Como eu falei domingo passado, quando Pedro escreve a carta, eu falo sobre isso na revista, ainda não era uma perseguição total, não era ainda a perseguição política que viria adiante, onde cristãos seriam queimados como tochas vivas para iluminar as ruas da cidade, onde fogo encontraria Roma e Nero sem ter culpa. Na revista eu falo sobre isso. Tem gente que pensa que foi Nero que botou fogo em Roma. Provas declaram que não foi Nero que botou fogo em Roma, mas sim, de alguma forma, ele culpa os cristãos. É a perseguição que eles vivem. E hoje, mesmo que não declarada, é a mesma dificuldade que o povo de Deus tem. Então, do versículo 1 ao versículo 12, que lemos, Pedro vai nos dizendo: quem vocês são agora? Vocês nasceram de novo, nova criatura. Vocês vão ser perseguidos. Vocês foram adotados. O que leremos hoje já é o Pedro dizendo como nós temos que nos comportar diante disso que nos foi informado. Deus acima de tudo. E Pedro vai discorrendo alguns setores da nossa vida, onde muitas vezes nós não fazemos Deus o primeiro e não colocamos Deus acima daquilo. Então vamos à leitura bíblica. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro 1, versículo 13, onde ele vai falar sobre Deus acima da maioria, Deus acima do bando. Uma palavra de hoje que eu resolvi não falar porque fere algumas pessoas: Deus acima do gado, Deus acima do rebanho. O que isso é? Deus acima da manipulação, Deus acima da maioria. Ou seja, hoje muitas pessoas se movem assim: não, a maioria está fazendo isso, vou fazer. Sabe aquele papo de pai e mãe?
que fala para o filho: mas mãe, todo mundo vai, você não é todo mundo. E sempre aconselhamos os filhos: não faça porque estão fazendo. É isso que Pedro está dizendo. Deus deve estar acima do que a maioria está fazendo. Versículo 13. Portanto, que portanto é esse? Diante do que já foi informado a você sobre você e Deus, diante disso, a sua resposta deve ser a seguinte: estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo for revelado. Até aqui. Pedro vai dizer: diante do que já informei a vocês no início da carta, começa a discorrer agora como vocês devem responder às coisas deste mundo. Algumas coisas aqui ele vai dizer: tenha a mente preparada, esteja pronto para a ação. Pronto para a ação o quê? Para a ação como? Com a sua mente preparada. De que forma? Sejam sóbrios. Ou seja, a sobriedade que Pedro está falando é da mente e não do corpo. Há duas formas de embriaguez. A embriaguez do corpo, quando há muita ingestão de bebida alcoólica, mas também a embriaguez da mente. Em comparação a isso, qual é o comportamento de um cara bêbado? É um cara sem rumo, sem direção. Já viu o bêbado? Ele mira lá atrás, o balcão, ele diz: vou para o balcão. E ele vai para o balcão. Ele para ali. Ele mira lá, eu finge que vai, que não vai. Eu vou para frente, mas eu não vou. Esse é o bêbado. Nada sóbrio. Com a mente é a mesma coisa. Pedro diz: mente não sóbria, mente embriagada, mente bêbada, é a mente sem rumo, sem direção. É a mente que, pelas pressões que vêm, a pessoa fica sem direção. O que ela faz? Ela vai aonde estão mandando eu ir. Ela não tem rumo, ela não tem direção, não tem um pensamento sóbrio na palavra e na verdade de Deus. Perceba que quando alguém não está sóbrio em sua mente, por ansiedade, preocupação, manipulação de muitas coisas, o discurso que vai usar é foco. Já ouviu? Foco. Você está num jogo, o capitão chama o time: gente, foco. Alguém vai dizer: ah, mas minha mãe está internada. Foco no jogo, foco. Não é assim, gente. Foco aqui. Ah, mas meu filho vai nascer. Foco. Agora é o jogo. Mente sóbria. Não se deixe ficar variando de pensamentos e de locais com a sua mente por conta das tribulações, sofrimentos e perseguições. Foco. É isso que Pedro diz. Sua mente tem que estar preparada para agir de forma sóbria diante das pressões. Pense assim, seja assim, faça isso, vá para cá. Pedro diz a sua mente sóbria deve analisar tudo e colocar sempre Deus acima disso. Porque, irmãos, o problema aqui que Pedro encontra, o problema de hoje, é que nós somos geralmente muito pressionados em nossas emoções. E há pessoas que são guiadas pelas emoções, e isso é um problema. Estou sentindo vontade de me divorciar. Eu sinto vontade de ir embora, não voltar mais. Eu sinto vontade de arrumar um relacionamento. Eu tenho vontade de largar essa empresa. Estou muito chateado com os meus pais. Eu vou sair de casa. Ou seja, as pessoas agem de forma emotiva, tanto para contrair algumas coisas ou para deixar algumas coisas. E Pedro diz: isso é um problema. A sua mente tem que estar preparada, pronta para a ação. Você não deve agir pelas emoções. Se as nossas emoções são como uma vela de um barco que recebe o vento das emoções para caminhar, a nossa mente deve ser o leme para nos dar a direção da caminhada. Quando nós direcionamos a nossa vida pelas emoções, nós nos arrebentamos, nós sofremos e fazemos pessoas sofrerem. A igreja aqui em Jerusalém estava sofrendo as mesmas coisas que nós sofremos. Pressões emocionais. Eu vou perder o emprego, vou ficar sem dinheiro, por causa de Cristo vou ficar sem casamento, por causa do Evangelho eu vou ser tido como alguém estranho, como alguém bizarro, como alguém comum, como alguém não relacionável, e fica assim: o que eu faço? Eu admito isso, eu rejeito aquilo, o que eu faço? Ele fala assim: irmãos, tenham a mente sóbria, coloquem
toda a esperança de vocês, versículo 13, na graça que lhes será revelada quando Jesus Cristo for revelado. As pessoas estão emotivamente colocando a esperança em um monte de coisa. Pessoas que emotivamente colocam a esperança da vida no filho, no casamento, no pastor, na igreja, instituição, colocam a esperança no dinheiro, no trabalho, e ficam o tempo todo, porque agora é isso que me faz bem, mas o que me faz bem agora, daqui uma semana, um mês, poderá ser alguma coisa que me faz muito mal. Esta pessoa na minha vida é uma bênção, mas daqui a um tempo pode ser alguém que te faça muito mal. Aí vai ter que entrar o perdoar, o relevar, o ser manso, humilde de coração. Mas Pedro diz enquanto vocês ficarem navegando nesse mundo que vocês estão, na jornada, sendo levados por todo o vento emocional, vocês vão sofrer. Algumas coisas aqui. O que Pedro diz adoração inclui pensar. Nós precisamos falar sobre isso porque a vida cristã e a adoração a Deus vai além das emoções. As emoções são importantes, mas tem muitos cristãos que só gostam do culto se o culto for emocional. Não, hoje o louvor não foi bom, porque não me emocionou. O que acontece, nós temos um grupo de cristãos hoje em dia que gosta muito da música, do canto, do choro, mas não gosta de ler a palavra. Não gosta de pensar, de raciocinar, de ler bons livros, de investigar a palavra de Deus. Isso é um problema. Mas o oposto também é verdade que é um problema. Quando temos pessoas que acham que não, a palavra de Deus tem que ser lida, esse negócio de música e emoção não faz parte. Nós temos que ter uma adoração a Deus de forma plena e completa. Tem pessoas que, por exemplo, nem chegam para o tempo de música da igreja, ou quando chegam, participam sentados de braço cruzado. Porque não, eu sou o cara da palavra, isso é muito emocional para mim, isso não é bíblico. Adoração, Jesus falou, para você adorar a Deus e servir a Deus, amar a Deus, faça isso com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente, com o seu pensamento, com o seu intelecto. Adoração também inclui pensar. Por que eu digo isso? Cristãos que se relacionam com Deus e com a igreja e com a palavra de forma emocional. E isso é um problema. O pastor aconselha no gabinete, mas não adianta. Porque ela é levada pelas emoções. O leme dela não é a palavra de Deus, que é a esperança viva, acima de tudo. Segunda coisa, pensar precede fazer. Pedro diz, estejam com a mente preparada e prontos para a ação. Pensar precede fazer. Antes de fazer, pastor, uma emoção tomou conta do meu coração, a vontade que eu tenho é pegar as havaianas e lançar no meu filho. A vontade que eu tenho é mandar meu marido embora. A vontade que eu tenho é largar essa empresa. A vontade que eu tenho é cancelar, bloquear essa pessoa da minha vida. Desejos e vontades. Vou chegar depois um pouco mais lá. Pensar precede o fazer. Antes de fazer, pense, ore, leia. Não viva a sua vida de forma emocional, porque o cristianismo irracional, ele é um problema e ele é estúpido. Hoje há cristãos que são impulsionados só pela emoção. E abra aqui um parênteses. Há igrejas inteiras que foram construídas baseadas em um evangelho emocional. E isso é um problema. Fecha parênteses. Alguns cultos de algumas igrejas é só emoção. Não tem reflexão. Não tem leitura. Não tem raciocínio. É tudo muito emocional. E chega uma hora que a emoção religiosa não vai sustentar a dureza da vida. Só o que sustenta é a palavra. A tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho e a lâmpada para os meus pés. Vamos emocionar? Vamos. Vamos louvar? Vamos. Vamos chorar na presença de Deus? Vamos chorar. Levantar as mãos, dizer, Deus, como é bom sentir tua presença dentro de mim. Deus, como é bom perceber o teu agir em mim. Vamos. Mas o cristianismo emocional é o que Pedro diz. As emoções vão deixar vocês doidos. Quarto, pessoas com a mente embriagada tendem a seguir a mentalidade da maioria. Pessoas que não têm o leme da sua jornada,
que é o raciocínio, que é a palavra de Deus, mas são as emoções, elas tendem sempre a aderir à maioria. Agora é para lá que vamos. Agora é esse pensamento que vamos ter. Eu não falo isso fora da fé cristã ainda não. Dentro da fé cristã. Agora vamos aderir a isso. Esse novo movimento, esse novo pensamento cristão, ideológico, político, cultural. E ficam com baratas tontas. E isso é um problema. Vivemos hoje um tempo de pós-modernidade. E os cristãos, naquela época era uma realidade. Hoje estamos no século XXI, pós-modernidade. E os cristãos estão assim sendo puxados para se posicionar de alguma forma. E a palavra de ordem do pós-modernismo é desconstrução. Se você perguntar a um engenheiro civil, alguém da área de construção civil, pergunta assim: o que é mais fácil, construir ou desconstruir? A resposta é simples. É muito mais fácil desconstruir. Dá muito mais trabalho construir. Dá muito mais trabalho construir um casamento. Quer estar comigo aqui, sim ou não, irmãos? Leva anos. Para desconstruir, é rápido. É uma postagem da internet que a esposa e o marido vê. É uma secretária do marido, que a esposa cisma que é amante dele. É rápido. Para você construir um edifício são meses. Para derrubá-lo, é o tempo de apertar um detonador e derrubar o edifício. O tempo que vivemos hoje é um tempo de luta para a desconstrução, o que levou séculos para ser desconstruído. O dilema da cultura hoje é fora capitalismo. E vamos ao socialismo. Isso é um problema, biblicamente falando. Por que é um problema? E os jovens, as famílias estão dentro disso. Eu converso com muitas pessoas sobre isso. E você percebe que o discurso é: fora a polícia militar. Pastor, a PM tem que acabar. A PM é um câncer. A PM mata pessoas inocentes. Concordo que erra bastante. Mas eu pergunto, tá bom, vamos desconstruir e acabar com a polícia militar. Certo? Correto. Botamos o que no lugar? Eles não sabem. Não, temos que acabar com a família tradicional. Temos que ter uma nova visão, novas famílias. A família tradicional é uma instituição que deve ser desconstruída. Ok. Colocamos o que no lugar, então? Para gerar filhos, trazer nascimento de pessoas novas. Não tem solução. O que esse pós-modernismo, que vai trazer o pensamento de Karl Marx, que é o marxismo cultural, é o seguinte: todas as instituições que estão de pé foram construídas para pessoas privilegiadas. Então, há pessoas que não são valorizadas ou privilegiadas por esse sistema capitalista. Irmãos, abro parênteses aqui, é fato. Nós temos que lutar por direitos a todos, brancos e negros, homens e mulheres. A Bíblia não é contra isso. Héteros e não héteros. Cidadão, pessoas que estão debaixo da mesma bandeira verde e amarela. Eu sempre digo isso. O Brasil não é de Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Choquei um monte de gente agora. O Brasil é dos brasileiros. De Jesus é todo o povo comprado na cruz do Calvário. Brancos, negros, índios, judeus e romanos. Esse é o povo de Jesus. O Brasil é dos brasileiros. Não vou nem pedir um amém, porque posso ficar sozinho aqui agora. Você fala, não, o Brasil é de Jesus, não, dos brasileiros. De Jesus é todo o povo, língua e nação que João viu lá em Apocalipse. Então, direitos iguais para todos. Mas direitos iguais não quer dizer resultados iguais. E o socialismo, o marxismo cultural vai dizer: as instituições que existem, as empresas, o governo, fora a STF, a polícia militar, fora a polícia militar, família tradicional, fora a família tradicional. Sabe qual é o próximo alvo do marxismo cultural? Fora a igreja. É o próximo lugar que vamos chegar, quem sabe um dia. Mas é uma cultura que sempre tem uma crítica, mas nunca tem uma solução. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós estamos diante disso. A maioria agora está sendo pressionada como cristão a aderir pensamentos, ideologias, posturas, manifestações que são antibíblicas, mas se eu não me posicionar, eu posso ficar sem amigos, ficar sem casamento.
O que Pedro está dizendo é que a nossa esperança não é como a esperança do mundo. Ele diz: coloquem a sua esperança na graça que lhe será revelada. Como que a esperança do mundo? A esperança segundo o mundo é uma esperança de incertezas. Fiz uma prova, tenho a esperança de passar. Eu fiz uma entrevista, estou na esperança de ser contratado. A esperança ainda é incerta. Não é essa que é a esperança bíblica. A esperança bíblica é, Pedro diz, coloquem a sua esperança na graça que será revelada, porque a esperança aqui é certa. A esperança de Deus é certa. Deus está cuidando de cada um de nós. Todo investimento que for feito em Deus, em sua palavra, mesmo que pareça estranho ao mundo, mas que nós vamos lutar para ficarmos firmes e Deus nos manterá firmes, por mais que isso choque muita gente, por mais que perca amigos, Pedro diz, coloque sua esperança nisso, porque a esperança nunca vai frustrar você. É uma esperança que é certa, é uma esperança que é viva. A nossa única esperança, irmãos, para o mundo que vivemos, de muitas pressões e puxando de um lado a lado, é um cristianismo consciente. Porque hoje temos, no meio da igreja como um todo, mundial e nacional, uma debanda de pessoas e de discursos de não cristãos que vai dizer assim, mas pastor, fulano é crente, não parece. Mas você é crente? Quem me diria você crente fazer isso, votar nisso, falar isso, tomar posse disso? Isso é um escândalo, porque os cristãos estão sendo pressionados de forma emotiva a se posicionar com as coisas do mundo. Então hoje o discurso do cara é não aquilo, amanhã é eu sou pró isso. Hoje eu sou pró o governo, mas amanhã os amigos vão levar a maioria, não, hoje sou contra o governo. Hoje eu sou a favor da PM, amanhã eu sou contra a PM. Hoje eu sou a favor do casamento da família tradicional. Não, hoje acho que não é bem assim, ficamos assim igual um louco. E Pedro fala assim, meus irmãos, mente sóbria, não viva de emoção. A palavra de Deus deve ser o leme da sua jornada aqui nesse mundo. Por mais que pareça estranho, por mais que seja algo esquisito, coloque Deus acima do que a maioria está fazendo. Segunda coisa, versículo 14, ele diz, coloque Deus acima do seu eu, do seu egoísmo, dos seus desejos. Versículo 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Pedro diz, vocês desejavam coisas antigamente, não se deixem amoldar por isso ainda, de quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Se perguntarmos hoje a qualquer pessoa, quem é Deus? Quase que unanimemente vão dizer assim, Deus é amor. Católicos, cristãos, espíritas, todo mundo vai dizer, Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Esse é um atributo comunicável de Deus. Há atributos comunicáveis e incomunicáveis. Mas a Bíblia, os apóstolos e todos os teólogos estão de acordo com uma coisa. O principal atributo de Deus, não comunicável, é a sua santidade. Diga assim comigo, Deus é santo. Acima do quanto Ele é amoroso e justo, não acima, mas a primeira atribuição que temos de Deus, e toda a Bíblia diz, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Porque se nós olharmos um Deus de amor, mas que não é santo, então o negócio fica liberal. Se olharmos um Deus que é justo, mas não é santo, então sua justiça não deve ser confiável, porque será variável. Sede santos como eu sou santo. Pedro está dizendo, vocês nasceram de novo, vocês têm um novo pai, uma nova família. Não hajam mais pelos seus desejos de outrora, pelo seu egoísmo. Não se deixe levar pelas emoções de desejar as coisas e praticá-las, mas coloque Deus acima dos seus desejos humanos. Sabe o que acontece? Se você não sabe, tem coisas que o mundo está aplaudindo, enquanto Deus aborrece. Tem coisas que o mundo festeja, enquanto Deus odeia. Tem coisas que o mundo diz que é certo, quando Deus diz que é errado. Há uma moral e ética do mundo, das leis dos homens. Só que Deus não para aqui. Deus vai além.
O que Pedro diz é, meus irmãos, as leis dos homens, ok, mas os seus desejos, independente se é lei ou não, não haja como antigamente. Coloque isso acima, Deus acima disso, porque Deus é santo, sede santos. Vou te dar um exemplo. Se uma esposa pega o seu marido em adultério, na casa da vizinha, e lá no ato concebido, ela liga, diz que denúncia, liga para a polícia. Polícia, por favor, manda a viatura. Por quê? Encontrei o meu marido me traindo. Sabe o que a central vai dizer? Minha senhora, nós não podemos mandar uma viatura aí, porque isso não é crime. Não é crime, mas é? Diga assim comigo, pecado. Não ouvi, diga pecado. Não é crime, mas é pecado. Se o marido em casa está enfurecido, começa a xingar todo mundo, amaldiçoar mulher, filho, até enquanto ele não agir de violência doméstica na esposa, e a esposa ligar porque ele está louco, xingando, amaldiçoando, pedir a viatura, eles vão dizer, a senhora foi agredida? Não, nós não podemos ir, porque isso não é crime. Mas pela Bíblia, isso é pecado. Faltou domínio próprio, faltou mansidão, é pecado. O que Pedro diz é, meus irmãos, há desejos em você de outrora, desejos humanos. Não vivam mais como viviam antigamente. Porque a santidade de Deus vai além da lei dos homens. Não é questão de se é crime ou não, é o que Deus aborrece. Hoje, há manifestações e passeatas que o povo celebra e chama de orgulho, e Deus aborrece. Lembrando que foi o orgulho que tirou o diabo dos céus. Santo como ele é santo. A terceira coisa, Deus acima da cultura. Versículos 17 de 1 Pedro 1. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pedro diz mais uma vez, vocês estão em uma jornada terrena, vocês devem saber como se portar com ela. O que eu vou chamar de autocontrole. E o autocontrole vem da onde, irmãos? Da mente. Paulo vai dizer, se você não renovar a sua mente, Romanos 12, lá embaixo as crianças estão estudando sobre isso. Enquanto você não renovar a sua mente, você não vai experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. Quem vive uma vida guiada pelas emoções, não consegue experimentar a vontade de Deus. Vivam a sua jornada de uma forma que se porte de autocontrole. Quem nunca fez isso um dia? O desejo que eu tenho, a vontade que eu tenho, é de ter essa ação e de falar isso. O que eu farei, eu vou contar de 1 até 10. Eu vou ter autocontrole. Mas isso não é eficaz. O cristão recebeu o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos dará o controle que nós precisamos. Se todo cristão deixasse ser controlado mais pelo Espírito Santo, nós teremos menos prejuízos sociais, culturais e congregacionais. Uma coisa que temos que ensinar aos nossos filhos é o autocontrole que é munido pela palavra e pelo Espírito Santo. Porque para que um dia eles não precisam ser controlados pela polícia e serem presos. Para que eles não precisem ser controlados por um juiz. Autocontrole que vem do Espírito Santo. A cultura nos leva à rebeldia contra Deus. Deus é santo, uma cultura opressora que nos puxa de um lado para o outro. E Pedro diz, meus irmãos, se portem de forma digna e santa na jornada lá atrás, porque Deus é santo. Irmãos, nós temos que decidir a quem seremos leais e a quem seremos rebeldes, porque lealdade a Deus é rebeldia ao mundo, e lealdade ao mundo é rebeldia a Deus. Ou seja, nós seremos sempre rebeldes de alguma forma. A questão é, a quem seremos leais e a quem seremos rebeldes. Quarto, versículo 18 em diante. Pedro diz,
Você também deve colocar Deus acima, além da maioria, além do seu egoísmo, além da cultura. Você deve colocar Deus também acima da sua família. Versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Pedro diz, a sua maneira antes de Cristo era vazia, era fútil. Vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados. Pedro diz, a sua cultura, as suas tradições familiares eram vazias, eram fúteis. Mas vocês foram comprados não pelo ouro e prata, mas pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão diante de Deus, ou em Deus. A igreja que Pedro escreve é uma igreja onde a cultura é de tradições milenares judaicas, assim como as orientais. É difícil algumas culturas orientais, japonesas, tailandesas ou indianas e outras, você quando aceita Cristo, é praticamente um tapa na cara da família. Porque automaticamente, ao conhecer o Evangelho, você será convidado a não mais praticar algumas coisas. Naquela época, os judeus viviam debaixo de pressão da sua família, tradições da família. Até os religiosos queriam impor tradições judaicas à fé cristã. Uma delas, a circuncisão. Não, Jesus não é suficiente, tem que circuncidar o garoto. Paulo diz, não, é só Jesus, não tem que circuncidar nada. A circuncisão agora no coração, nascer de novo. Naquela época, você dizia, agora estou em Cristo. Mas e as tradições? E as festas? Comemorações? Não vamos participar. Porque eu entendi. Na revista que eu escrevi lá atrás, não escrevi lá atrás, está lá atrás. Eu dou 2 exemplos. Um deles é de uma mulher que em sua tradição tinha suas festas com a sua família. Deu o exemplo do Halloween, cresceu fantasiada, vestida de vampiro, de morta, cara pintada. Aí ela cresce, se casa, conhece a Cristo com o seu marido e tem uma filha. E chega a época de Halloween. Os seus pais então o convidam para a festa. Aí diz, mamãe, papai, desculpa, mas eu não vou participar esse ano. Não vai? Traga a nossa neta. Vista-a de bruxa. E vamos celebrar com as abóboras recheadas abertas com vela. E a mãe diz, não vou vestir minha filha de bruxa, nem de morta. O que acontece é abandono. O que acontece é não mais convido. O que acontece é você rejeitou as nossas tradições. O que Pedro diz é, meus irmãos, Deus deve estar acima das tradições da sua família se elas não condizem com a palavra de Deus. Mas pastor, se eu fizer isso, eu posso... Meu irmão, escolhamos a quem seremos leais e a quem nós vamos nos rebelar. Pedro vai dar o exemplo aqui de Êxodo 12. Ele vai dizer que Jesus, que como um cordeiro sem mancha, foi morto por nós, fazendo alusão ao povo de Deus no deserto. O povo de Deus no deserto, o escolhido, ali no Egito ainda cativo, ainda prisioneiro, é o povo que Deus elegeu para o seu povo, para a sua família. O que acontece? Estão presos no Egito. Agora vem a última praga. Aí Moisés diz, ordem de Deus, matem e molhem um cordeiro, matem um cordeiro, comam ele com a gordura toda, com a sua família, peguem o sangue e passem nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte passar, vocês não serão mortos, o seu primogênito não será consumido. O que Deus fala através de Moisés é o que Pedro fala para nós nesta noite. A sua declaração de fé, a sua lealdade a Jesus deve ser privada, mas também pública. Privadamente, coma o cordeiro, reparta e creia no sacrifício. Mas publicamente, externamente, pegue o sangue do cordeiro e passe nos umbrais das portas, para que todos vejam e saibam aonde está a esperança de vocês.
Aí vem o anjo da morte, mas olha, aqui está a minha esperança. Eu creio no sangue do Cordeiro que foi morto. Eu creio que com esse sangue derramado, o anjo da morte não vai passar na minha casa. Eu creio que isso aqui é que vai me livrar. Eu creio que é isso aqui que vai me garantir. Publicamente digam para a sua família e com a sua família em quem você crê. Quem é maior? A nossa família não precisa que nós abandonemos a fé cristã, que nós deixemos de lado, que nós negociemos princípios cristãos para sermos mais amigos. A nossa família precisa de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Nossa família precisa de pessoas, de cristãos que vai dizer: mamãe, papai, eu não participo mais destas festas pagãs e dessas coisas que celebram a morte, porque eu agora faço parte de uma nova família de Jesus que me ama e te ama e pode libertar a senhora e o meu pai. A nossa família precisa de Jesus, irmãos. Sempre que nós ingressamos em uma nova família, os nossos hábitos devem mudar. Eu fui criado com os meus pais com alguns hábitos. A Adriana foi criada na família dela com alguns hábitos. Quando nós casamos, os hábitos tiveram que mudar. Para quê? Para o casamento resistir. Se eu chego e digo: amor, vamos almoçar? Vamos almoçar. Não, eu só almoço 3 da tarde. Lá em casa, nós comíamos às 3 da tarde. Ou vai dizer: não, mas na minha casa a gente almoçava às 11h30, meio-dia. Não, mas amor, desculpa, mas eu comi 3 da tarde. Ele vai dizer assim: não, mas aqui não, meu filho. Eu não vou ficar com um fogão, panela aberta até às 3, não. É meio-dia e o almoço. Nova família, novos costumes. Amor, vamos ficar com Netflix até 5 da manhã, porque lá na minha família a gente fazia viradão com pipoca. Aqui não, meu filho, trabalho 6 da manhã. Aqui é 11h30, na cama, dormindinho e acordar às 6. Diga assim comigo: nova família, novos costumes. Estamos na família de Cristo. Nova família, novos costumes. Nova família, novos hábitos. É isso que Pedro está dizendo. Quinto, Deus acima da tribo. Sabe o que é tribo? Deus acima do grupinho que você se identifica, dos seus iguais. Versículo 22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, Pedro vai dizer: meus irmãos, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, e de todo o coração, pois vocês foram regenerados. Vocês quem? Pessoas de grupinhos, de tribos diferentes. Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Qual é a realidade do texto de Pedro? É uma igreja formada por judeus e gentios. Igreja formada por judeus e não judeus. E é um problema sério. Naquela época, um judeu via um samaritano, via um romano, um gentio, como gente do pior tipo. Para você ter uma ideia, relatos históricos declaram que se uma mulher gentia, não judia, estivesse entrando em trabalho de parto na rua, os judeus não ajudavam, porque ela não é judia. Deixa o filho nascer, deixa escorregar, deixa vir. Se um judeu casasse com uma mulher não judia, aí ó, tradição da família. Não era celebração de casamento, era funeral. Esse nosso filho agora está morto para nós. Traidor, traíra, casou com um não judeu. Ou seja, esse povo agora está como você e eu aqui sentado na igreja de Jerusalém. E certamente eles estão se olhando estranhos. Eu sou um crente melhor do que esse cara, porque esse cara é samaritano, eu sou judeu. Eu tenho sangue azul. O Messias veio da Judeia, da Galileia. E pelo diz, meus irmãos, Deus deve estar acima de qualquer tipo de separação de grupos. Deus deve estar acima da ideia de eu me identifico com esse tipo de gente e não com esse tipo de gente. Hoje, pastor, mas isso acontece na igreja? Pode não acontecer totalmente em uma comunidade de fé, mas no povo de Deus, se acontece. Abra as redes sociais. Xingamentos de crente de esquerda contra crente de direita. Você é crente, mas não parece, você é um facínora. Você é um cristão
facínora, você é um genocida. Não, você é um sociopata, você é um esquerda do mal, você é se lá vai alguns xingamentos adjetivos. Você é pró isso, não é coisa de crente, eu que sou crente, que eu sou contra isso. Mas estamos discutindo política, religião, ideologia de gênero, quando deveríamos estar unidos em Deus para ganhar todas as pessoas que estão ao nosso redor. A rede social, meu irmão, simplesmente é a manifestação de pessoas bêbadas em sua mente. Perceba. Pessoas que hoje escrevem, Deus é maravilhoso, amanhã escrevem um negócio, vai até o chão e por aí vai. Pessoas que não têm nenhuma razão, não têm nenhuma direção de vida. O pastor Sandra hoje me lembrou, quando nós íamos para casa, é uma geração de um feminismo, de um empoderamento feminino, que as mulheres dizem assim, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim, sou eu que pago as minhas contas. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, andem a sua jornada de forma moral, social, santa, de forma correta. Não importa o que a cultura diz, não importa a postura ideológica, política, social da cultura, você agora faz parte de uma nova família. Não se deixe pressionar por tudo isso. E sexto e último, Pedro vai dizer que Deus não está simplesmente ou só acima da maioria, ou acima do egoísmo, ou acima da cultura, que Deus não está só acima da família, que Deus não só está acima da tribo, como quem dissesse, caso eu tenha esquecido alguma coisa, ele vai dizer Deus está acima de tudo. Deus deve estar acima de tudo. A sua esperança deve estar presa, arraigada, fundamentada em Deus. Se a esperança segundo o mundo é variável, é incerta, é uma possibilidade, a esperança segundo a palavra de Deus é certa. E isso para nós é uma âncora para a alma. Imagine o seguinte, se a nossa jornada de vida é como se nós estivéssemos navegando em uma jornada de perseguição e sofrimento, qual é a nossa âncora para ficarmos firmes? A esperança em Deus que é viva. É isso que nos garante. É isso que nos traz autocontrole quando todos os ventos sopram de enfermidade, crise econômica, tudo está soprando. O nosso leme é a nossa mente na palavra de Deus. Não vivamos pela emoção. Não coloquemos a cultura, tradições familiares, desejos pecaminosos, antigos, a maioria, ou que mais seja, como que vai nos guiar. Deus deve estar acima de tudo. Olha o que Pedro diz e termina. Fica de pé comigo nesta noite. Olha o que Pedro vai ler no versículo 24 em diante. Ele começa com pois. Eu amo isso na palavra de Deus. Os portantos, o pois, o porém. Ele vai dizer, não coloque a cultura acima de Deus, não coloque o seu egoísmo acima de Deus, as tradições familiares acima de Deus, pois, como que diz, sabe por quê? Versículo 24. Toda a humanidade, isso que a cerca, é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Ou seja, que glória é essa? Ela vai murchar e vai cair a sua flor. 25 ele diz, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Tudo vai passar. A cultura se amoldando, mudando, indo para onde quer que vá, tudo vai passar, tudo acaba no sepulcro. A palavra de Deus, ela é viva. A esperança de Deus é viva. Não se agarre ao que hoje está na moda. Não se agarre ao que hoje é conveniente. Não se agarre ao que hoje a maioria está se agarrando. Não, eu digo isso em relação ao pensamento. Não se agarre ao pensamento do século de hoje, ao pensamento da maioria, ao pensamento dos meus amigos, da minha família. Se agarre à palavra de Deus em sua mente, porque tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre.
É isso que vale, irmãos. A palavra de Deus. Muitos cristãos estão sofrendo, muitos cristãos estão perdidos, muitos cristãos estão ausentes da comunhão do corpo de Cristo, porque são as emoções que estão guiando a sua jornada. O nosso leme deve ser a palavra de Deus inculcada em nossa mente. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero ser santo como meu Deus é santo. Eu quero ser santo como o Pai que me adotou é santo. Mas pastor, não tem como ser santo, o Senhor não peca? Ou se peco. Ser santo, meu irmão, não é ser perfeito. Ser santo é lutar diariamente para andar na presença de Deus de forma correta e justa. Ser santo é deixar que o Espírito Santo nos guie quando erramos, nos arrependemos e voltamos ao caminho. E lutamos para agradar a Deus, para ser leal a Deus em rebeldia ao mundo e não ao contrário. Aonde você se encontra hoje? Talvez você é a pessoa que hoje está aqui dizendo assim: pastor, eu estou sofrendo, não estou sabendo como lidar com as questões da vida. Talvez porque você tenha dado passos de forma emocional. Não tenha parado para deixar Deus renovar a sua mente, se fixar na palavra de Deus e crer nisso. É passar o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas emoções. Olha, eu creio na palavra de Deus e eu confio que Deus está me guiando. Autocontrole. Autocontrole. O Espírito Santo é aquele que nos controla, para que depois não sejamos controlados com algemas pela polícia, pelo mal que fizemos. Talvez você seja alguém que hoje não tem sabido lidar com as suas emoções. Mas talvez seja alguém que hoje não tem conseguido resistir à negociação da cultura das coisas que te cercam. São os amigos. Pastor, eu não consigo dizer não para minha família, para esse tipo de festa pagã, para esse tipo de coisas que a Bíblia é contra. Pastor, eu não consigo deixar de sorrir, não consigo deixar de aplaudir aquilo que Deus abomina. Não, está certo, quando eu sei que a palavra de Deus diz que está errado. Medo de ficar sem amigo, medo de ser taxado como estranho, como esquisito. Que Deus hoje te dê graça para você ser leal à palavra e busque ser santo aos olhos de Deus. O mundo precisa de cristãos que fazem a diferença neste mundo. Não precisamos de mais cristãos que correm com a maioria. Que quando o portão do rebanho abre da cultura, corremos juntos. Batemos palmas para as mesmas coisas. Celebramos as mesmas coisas. Estranhos ao mundo, mas Deus nos fará permanecer firmes até o último dia. E assim como no Egito, o anjo da morte passou, e os primogênitos não foram ceifados, o mesmo Deus que era lá naquele tempo, é o mesmo Deus que não mudou e ainda hoje é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que vai guardar a nossa mente e coração em Deus. É o mesmo Deus que vai nos guiar em seus passos de amor em sua palavra. Não negociemos, em amor, sejamos leais a Cristo. E que toda a nossa vida seja construída pela palavra de Deus. Coloca a mão no seu coração, vou orar com você nesta noite. Se você hoje sofre pelas suas emoções, entregue-as a Deus. Se você hoje reconhece que está difícil, pastor, está difícil, eu rejeitar algumas coisas nessa cultura. Diga: Deus me fortalece, Deus. Oh, Deus me ajuda. Deus me ajuda a confiar em Ti. A não colocar a minha confiança nas coisas que me cercam, mais em Ti. Deus acima de tudo. Deus, ajuda-nos, ó Pai, nesta noite, Pai. Ajuda o pai, a mãe, o jovem, o homem, a mulher que nesta noite está sofrendo como resultado das decisões emocionais que tomou. Ajude o Senhor. Dá sabedoria, traz um cristianismo consciente, racional, reflexivo, pensativo. Deus, que o seu lema seja a sua palavra, Pai, o teu Espírito.
Não deixe que os seus desejos humanos, as suas vontades desequilibradas, não sobras pelas emoções, puxe o meu irmão de um lado para o outro. Mas Deus, que Ele dê passos firmes em Ti. E também ajuda, Pai, os cristãos esta noite, que estão aqui ou não, mas Deus, que não tem conseguido ser leais a Ti, porque não conseguem não negociar a fé com indulgências pagãs, com liberalismo, com um sincretismo religioso. Pai, ajude-o a ser fiel a Ti, ó Deus, a arcar com as consequências, crendo que vale a pena. Eu não vou aplaudir o que o mundo aplaude, porque o meu Deus não está aplaudindo. Eu não vou dizer sim para o que todos dizem sim, porque Deus disse não. Deus, dá-nos um coração fiel a Ti, que possamos Te adorar de coração, alma, espírito e mente, ó Pai. Oh Deus, ajude-nos a uma jornada consciente, com autocontrole, fiel e santa, assim como o nosso Deus é santo. Oh Deus, constrói hoje aqui os casamentos, as famílias, o coração, a mente, ó Pai, na Tua palavra, para que então isso seja duradouro, saudável, permanente, porque nós não fomos comprados com ouro e prata que perecem, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário, e a essa esperança viva nós nos apeguemos, ó Deus, santos como Ele é santo. Sim para o que Ele diz sim, e não para o que Ele diz não. A Ele a honra, a Ele a glória, porque todo este mundo é como é relva, e a glória deste mundo é como a flor que murcha e a pétala se vai, mas a palavra do Senhor dura para sempre, ela jamais se perderá. Essa é a nossa esperança. E Pedro diz, essa é a palavra que nos foi anunciada. Ajude-nos a Deus, ajude-nos a Deus, ajude-nos, Senhor. A jornada que temos a sermos fiéis a Ti, santos. Construímos nossa vida em Ti, ó Pai. Para a glória de Jesus, todos digam amém.